Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, irmãos, filhos da comunidade católica Nova Aliança, mais uma vez estamos juntos para meditarmos a segunda petição do Pai Nosso, no seu segundo vídeo. Nós estamos no vídeo número 17, e hoje é o 1º de setembro de 2022. Desde já, solicito que vocês, após assistirem esta pequena exortação, esse pequeno ensinamento, dê o seu gostei, porque isso nos ajuda a ganhar credibilidade junto aos canais de divulgação, né, das redes sociais, e isso é muito bom para a nossa evangelização, para que mais pessoas sejam atingidas pela palavra de Deus. Cumpramos a nossa missão de catequistas, de evangelizadores. Se você tiver alguma sugestão para nos dar, nós acolhemos de muito bom coração. É só se comunicar com a nossa sede, a nossa secretaria. Os nossos dados estão no nosso site, nas redes sociais, para vocês entrarem em contato conosco. É importante que vocês façam também seus pequenos comentários e, sobretudo, compartilhe os nossos vídeos no Twitch, no seu site, se você tiver, no seu WhatsApp, no Telegram, nos grupos que você tiver, tá bem? Vamos evangelizar juntos. Queiramos fazer o bem juntos. Então, agora, recolhamos o nosso coração, pedindo ao Espírito Santo que venha rezar em nós, e num só coração e numa só alma, ousemos dizer como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora, juntos também, nos consagremos ao Espírito Santo. Espírito Santo, consciente e livremente, como filha de Deus, ao vosso dispor coloco os dons mais preciosos que eu recebi do Pai: a vida e a liberdade. Podeis dispor de mim como, quando e quanto quiserdes. Inspirai-me sempre na oração e na ação, no pensamento e na intenção, no ouvir, no calar e no falar. Nenhuma fibra do meu corpo, da minha alma e do meu espírito se mova, senão pelo vosso sopro de vida. Por vossa inspiração, eu possa conhecer a vontade do Pai e fortalecer-me no seu incondicional e amoroso cumprimento, a fim de que eu seja sempre radiante manifestação do seu amor. Dai-me o que não sei, nem ouso pedir. Tirai de mim o que não consigo ou não quero vos dar. Com toda liberdade, fazei de mim uma verdadeira e amorosa escrava do Senhor. Tudo isso vos peço e espero para o bem da Santa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Nova Aliança, ensinai-nos a obedecer. Meus queridos, hoje eu não poderia deixar de, pelo menos, tentar gravar este vídeo pelas coincidências, né, que me aconteceram neste dia. Estamos agora, nesse momento, meditando sobre Venha a nós o vosso reino, a segunda parte. Eu me valho de um livro italiano que é o comentário aos pontos do Catecismo Romano, Catecismo de Trento. E no ponto número 382, o Catecismo nos fala sobre o reino de Deus e diz que, segundo o próprio Jesus, assim ensinou, o reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus é espiritual e interior. E quando este reinado de Deus acontece no nosso coração, nós começamos a ter atitudes, pensamentos, palavras, dos quais exalam o reinado de Deus, a supremacia de Deus na nossa vida, mas isso transpira através de nós e atinge aquelas pessoas com quem nós convivemos. É o que nós esperamos, né? Uma alma que se eleva o mundo no qual nós convivemos. Então, eu gostaria de começar hoje, nesse momento, a dar meu testemunho. Agradeci muito a Deus, em primeiro lugar, por estarmos no 1º de setembro de 2022, portanto, o primeiro dia do mês da Bíblia, né, o mês da Sagrada Escritura para nós católicos, e isto para mim, todo dia primeiro, todo primeiro mês, toda mudança de ano, né, para mim fala muito especial ao coração. Eu sinto assim, mais uma oportunidade que Deus está me dando, né, um novo, que Deus apresenta para mim como uma página em branco, e espera que eu faça dessa página em branco uma como que eu vou falar? Uma obra-prima. Eu disponibilizo essa página em branco para que Deus escreva ali o que Ele quiser, a história da salvação da minha vida, né? Muito bem, então me apresentei ao Senhor para rezar as laudes desta manhã, né, do dia 1º, e eu fui tocada, fui sensibilizada pela leitura breve, que se refere à carta aos Romanos, capítulo 14, no versículo 17. Esse versículo 17 diz assim: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Quem serve assim a Cristo agrada a Deus e é estimado pelos homens. Então, são os versículos 17 e 18, mas é o 17 que nos interessa. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, eu fiquei ruminando essa palavra e sentindo que ela seria um ponto de partida para este segundo vídeo sobre o reino de Deus, que nós suplicamos venha até nós. Então, refletindo um pouquinho, eu pensei assim, bom, parece que Deus não dá muita importância para questões minúsculas, né?
para questões de pouca importância, como comida e bebida. Aliás, no Evangelho, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, Jesus fala o Sermão da Montanha, né? Ele fala, não vos preocupeis com o que comereis, com o que vos vestireis, porque o reino do céu está muito acima disso tudo, né? São coisas humanas, pequenas, mas ainda que necessárias. São necessárias, mas não são o mais importante para nós, né? Buscar em primeiro lugar o reinado de Deus e a sua justiça e tudo mais, comida, bebida, vestidos, né, roupa, tudo vai nos ser acrescentado. Ou nós acreditamos na veracidade da palavra de Deus, né? Jesus, afinal de contas, se identifica com a verdade. Eu sou a verdade. Ou nós cremos nele, ou nós acreditamos no nosso pensamento, na nossa lógica, né? Ou na lógica e pensamento de outras pessoas. Então, quando o domínio de Jesus acontece em nós, a justiça, a paz e a alegria começam a ordenar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações, né? Ordenar para Deus. Então, em que consiste a justiça? A justiça, quando o reinado de Deus se instala em nós, e ele já está em nós, mas quando nós damos chance para este reinado operar as maravilhas de Deus na nossa vida, as nossas relações com Deus, que se chama justiça, começa a dar frutos. Também a paz, que regula as relações entre as pessoas. E aparece o grande fruto da alegria, da presença e da ação do Espírito Santo em nós. Nisto consiste o reino de Deus, né? O reinado de Deus. Então, quando nós permitimos que Deus tenha o primeiro lugar na nossa vida, toda a igreja, a nossa comunidade, a sociedade humana na qual nós vivemos, né? Tudo essas realidades são impregnadas de uma força invisível, imperceptível, que não dá para medir, mas que está acontecendo por força da presença do ressuscitado, agindo no coração de cada cristão. Gostaria de rezar com vocês. Feche seus olhos, coloque-se à disposição de Deus. Essas preocupações que se referem às necessidades humanas legítimas, vamos colocar em submissão a Jesus. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Estabelecei o vosso reino em nós, Jesus. Seja sempre feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É este o nosso desejo de verdade. Que todos os nossos demais desejos se subordinem a esse único Senhor. Venha a nós o vosso reino. Dai-nos a força e a coragem para não voltarmos atrás, para não contradizermos com a nossa vida o que desejamos no coração. Purificai-nos, Senhor, e seremos purificados de todo pecado, de todo vão desejo no coração, daquelas coisas vãs que rezamos,
na oração da nossa família. Amém. Assim seja. Mas não parou aqui a graça de Deus. Eu comecei a perscrutar as Escrituras, né? E fui procurar uma passagem que equivalesse àquela. E cheguei na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gente, essa passagem foi para mim uma coisa assim que foi determinante para que eu dissesse assim para mim mesma: esse vídeo tem que ser gravado hoje, não é amanhã. Então ele saia do jeito que sair, eu vou considerá-lo cheio da graça de Deus. Por quê? Porque quando eu cheguei aqui no Cordeiro, eu fui rezar a oração da Noa, ou nona, ou a oração litúrgica, né, do ofício das leituras, do ofício da liturgia das horas, das 15 horas, porque eu não consegui rezar às 12. E a leitura breve deste ofício, imaginem qual era. Exatamente aquela que de manhã, perscrutando as Escrituras, me fez parar em Gálatas 5:22. E essa palavra também explica o sentido do reino de Deus, pela ação do Espírito Santo. São Paulo escreve assim: o fruto do Espírito é caridade, alegria e paz. E depois termina: contra estas coisas não há lei, isto é, não há limite para você praticar a alegria, para praticar a caridade, para você promover a paz, promover a alegria entre as pessoas, alegrar-se com quem se alegra, né? Entristecer-se, chorar com os que choram. Tudo isso é fruto da presença do Espírito Santo em nós. E contra essas coisas não há obstáculos, não há limites, porque são frutos do Espírito Santo e ninguém consegue segurar o vento que sopra onde quer e como quer, né? Ninguém pode segurar, inibir a ação do Espírito Santo em nós. Mas aí você vai pensar assim como eu estou pensando agora, né? Mas nós não podemos entristecer o Espírito Santo? Podemos constranger, entristecer o Espírito Santo. É o próprio São Paulo, de novo, que fala: não entristeçais o Espírito Santo, isto é, deixem ele agir. Permitam ao Espírito Santo fazer a obra que ele quer fazer na sua vida, né? E você vai ver aonde a graça de Deus pode levá-los, né? Levar você. O próprio Jesus, né, no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 5, naquela conversa com Nicodemos, né, Jesus responde para ele: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Gente, não é qualquer coisa, né? O ser batizado, e no caso aqui é o ser crismado. Não pensem que a crisma é um sacramento de segunda categoria. Quantas vezes a gente encontra pessoas até casadas e que não foram crismadas. Na primeira turma e outras turmas, né, mas nas primeiras, dos primeiros querigmas aqui em Belo Horizonte, eu me lembro que a Nova Aliança tinha autorização, né, do pároco para... o pároco aceitava que a preparação para a crisma da nossa comunidade fosse aceita lá na paróquia. Então, a gente preparava os nossos alunos que participavam do querigma, outros jovens que participavam também
das nossas pregações e que não tinham sido crismados, fossem crismados. Entendem? E hoje não é mais assim, infelizmente, né? E também acho que demora demais para dar os sacramentos para a criançada, primeira comunhão. Ai, meu Deus, a crisma. Podia ser tudo muito antecipado. Essa é a minha visão, sabe? Bom, então aqui diz assim: quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Eu dei uma navegada e esqueci de contar para vocês. Quando esses meninos, né, os alunos e outros jovens faziam a sua crisma no colégio, depois de terem feito o querigma, muitos pais faziam o querigma junto, porque senão não podia fazer primeira comunhão, não podia fazer nada lá no colégio, né? Tinha que procurar a paróquia. E quantos pais eram crismados juntos com os filhos? Olha só que maravilha! Que beleza, gente! Como é que casaram assim? Talvez não seja um impedimento grave, né? Mas para o casamento, o matrimônio, o sacramento do matrimônio, é exigido que o católico, pelo menos o lado católico, seja crismado, tenha recebido o sacramento da crisma. Uma outra palavra que nos enche o coração também de muita alegria está em Efésios 5:5. Quando São Paulo, que é bastante rigoroso, né, com as suas comunidades, graças a Deus, ninguém morre pelo rigor da verdade. Ninguém morre. Ninguém fica sufocado. Pelo contrário, o papel da verdade é também nos incomodar, né? Por quê? Porque nós não podemos viver na falsidade, não podemos viver no faz de conta que somos cristãos, que somos católicos. Então, Paulo diz assim: ficai bem certos, escrevendo para aquela pequena comunidade dos Efésios, né? Vocês se lembram? Que São Paulo falou assim: escuta aqui, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês foram batizados? E eles falaram: nós nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. Olha só. Então, Paulo completa, né, a sua catequese e diz assim: ficai bem certos, nenhum libertino quer dizer aqueles que praticam a libertinagem, né, o vale tudo, de qualquer maneira, vale tudo a qualquer preço, moralmente falando, nenhum libertino ou impuro ou ganancioso, que é um idólatra, porque está adorando o dinheiro, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não herdará o reino de Deus. Portanto, não se salvará, né? Não terá lugar. E nós não podemos brincar, gente, com o estado de graça. Estar em estado de graça não é brincadeira, não é opcional para nós que somos batizados, crismados e recebemos outros sacramentos. Esse é o reino da graça de Deus, da graça santificante, da graça salvífica, e que precede necessariamente o reino de Deus. Então, a glória de Deus, a manifestação do Espírito Santo em nós, o reinado de Deus em nós, em uma alma, não tem como acontecer se aquela pessoa não estiver em dia com Deus, nosso Senhor, com o estado de graça. Né? Então, por isso, mais uma vez, eu quero rezar com todos nós, suplicar ao Espírito Santo: vinde, Espírito Santo, soprai em nós o fogo do vosso amor. Edificai em nós tudo o que faz parte e constrói o reino de Deus, para que ele seja mais procurado, conhecido, amado e servido neste mundo. Diante da vossa face, Senhor, eu
passe toda a eternidade, com todos os que nos foram dados. Nossos parentes, nossos amigos, nossos benfeitores, nossos filhos espirituais, estejamos todos juntos no reino de Deus, que não passará, agora e por toda a eternidade. Amém. Um outro pontinho do catecismo da nossa igreja, o ponto, assim, o comentário de um ponto lá do Venha a nós o vosso reino do Catecismo Romano. É o comentário 382. Apesar de o reino de Deus já estar sobre a terra, o reino de Deus está no meio de vós, lembram? E na vida presente, todavia, São João, diante de Pilatos, no capítulo 18, versículo 36, responde para ele por 2 vezes, quando Pilatos diz, então você é rei? Né? Sim, eu sou rei. Mas o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas, meus anjos, né, lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Olhem, meus queridos, o que é uma pessoa no qual o reino de Deus já está presente e atuante? Isso acontece quando nós vivemos submissos à lei de Deus. Então, preste atenção aqui numa coisa, olha. Reis, imperadores, governantes, chefes de Estado. Nós estamos no 1º de setembro. Né? Vejam a graça de Deus para este vídeo, gente. Nós estamos começando hoje a Semana da Pátria. Olha aqui a minha bandeirinha aqui, olha. Ninguém vai me impedir de usar a bandeira do Brasil. O que é isso? É a bandeira da minha pátria. O país onde Deus escolheu para eu nascer. Ele me quis nesse povo maravilhoso que é o povo brasileiro. E esse é o símbolo, um dos símbolos da nossa pátria, a nossa bandeira. Não idolatro a bandeira, não idolatro a pátria, não idolatro a nação, mas agradeço a Deus, porque foi aqui que ele me quis, aqui que ele quis você, né? Então, esses reis, imperadores, chefes de estados, também são autoridades, são reinantes, vamos dizer assim, no mundo. Mas a soberania deles tem origem no ser humano. Por quê? Porque o ser humano escolhe, pelo menos aquele chefe da nação, né, através de eleições humanas, ou então até arrancando assim com violência, com injustiça, né, o poder de outra pessoa e assume lá o lugar, como nós estamos vendo aqui na América Latina. Mas a soberania de Cristo Jesus, o nosso Rei, único e verdadeiro Rei, o que tem que dominar sobre nós, ao contrário, ele foi constituído Rei e Senhor por Deus. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constituído como Rei e Senhor dos senhores por Deus. Não depende de nós. Nós não votamos em Jesus, né? E o reinado dele não se impõe, se propõe. E nós aderimos à sua autoridade sobre nós. Eu convido você, nesse momento, a tomar a Sagrada Escritura nas mãos e a caminhar comigo no Salmo 2. Mais do que caminhar,
se está difícil de você pegar a sua Bíblia agora, deixa para depois. Mas o Salmo 2 é um reconhecimento da soberania de Jesus sobre todos os poderes que há no mundo. Então é nesse espírito que eu vou rezar, que eu vou proclamar o Salmo 2 para a glória de Deus e aumentar no nosso coração o seu domínio. Porque as nações se revoltam e os povos maquinam planos vãos. Insurgem-se os reis da terra e os povos fazem aliança contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar suas correntes e lançar para longe de nós o seu jugo. Aquele que habita nos céus, ri-se deles. O Senhor os ultrajará. Ele vai falar-lhes cheio de ira e com o seu furor apavorá-los. Fui eu quem constituí o meu rei sobre Sião, o meu santo monte. Vou promulgar o seu decreto. O Senhor me disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações em herança, e como tua posse os confins da terra. Tu as governarás com cetro de ferro e as quebrarás como a um vaso de oleiro. Agora, ó reis, compreendei. Instruí-vos, governantes da terra. Servi ao Senhor com temor e exultai diante dele com tremor. Aceitai a advertência para que não se irrite e acabeis perecendo fora do caminho, pois sua ira se inflama de repente, e felizes todos os que nele confiam. Duas coisas me chamaram a atenção enquanto eu proclamava este salmo. A primeira é os poderes deste mundo, né? Que dizem, não queremos ser dominados por Deus, queremos viver do nosso jeito, queremos impor a nossa ideologia, a nossa maneira de ser, de viver, libertinamente, sem valores construtivos, não interessa. O que interessa é o meu reinado humano, né? Vamos lançar para longe de nós o jugo de Deus e do seu ungido, do rei escolhido por Deus, Jesus Cristo. Lançar para longe o jugo de Deus é uma loucura, gente, porque Jesus disse que o jugo dele é suave, o peso dele é leve, né? O modo de Deus conduzir, a lei de Deus, a lei natural, a lei revelada, tudo aquilo que está contido na Sagrada Escritura, tudo isto que é ensinado pela tradição e continuado no magistério da igreja, gente, é jugo? É peso? Mas é leve e suave. Todos nós que já experimentamos uma vida por aqui de pecado, todos nós sabemos, que jugo desgraçado, que peso incalculável. É uma alma em estado de pecado grave. Né? Quanta desgraça. Que jugo insuportável é o jugo do pecado, né? O preço do pecado é muito alto. Mas o preço do sangue que nos redimiu é outra coisa. Então, esse salmo nos mostra que o reinado
de Deus não depende do ser humano colocar ou não Jesus Cristo lá no lugar dele, porque ele é constituído Rei e Senhor por Deus. Isto deve nos fazer, chegar no final do Evangelho de São Mateus, capítulo 25, aquele do juízo universal, do juízo final, no versículo 34, quando Jesus diz assim: o rei, está falando dele mesmo, dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo, existe um pedaço deste reino que me cabe por herança. Não por merecimento, mas por herança. O herdeiro não faz nada por merecer a herança que o pai deixa. Quem ralou foi o pai. E eu herdo, um bem. Mas esse bem aqui é um bem que a ferrugem não come, que o ladrão não rouba, Então, é eterno. E, finalmente, uma passagem tão maravilhosa, gente, para dizer que o reino de Deus não é desse mundo mesmo, não. Nós precisamos fazer com que os bens deste mundo estejam a serviço da construção do reino que para todos Deus preparou na eternidade. Então, essa palavra final, eu quero escolher, seguindo o roteiro do catecismo, está na boca daquele ladrão que morreu ao lado de Jesus, dizendo para ele: Jesus, lembra-te de mim quando começares a reinar. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor, vos agradeço de todo o coração por esse momento de estarmos juntos, por aqueles que estão me assistindo neste momento, pelos que vão assistir futuramente. Vos peço, Senhor, estabelecer no coração de cada um de nós, de todos nós, o vosso reinado. Que nada em nós concorra para o nosso eu ser exaltado. O que nós queremos, Senhor, é que tenhais a primazia em nossa vida. Nossa Senhora, Mãe da Nova Aliança, ensinai-nos a obedecer. Queridos, eu quero dar para vocês uma instrução, porque eu fui inspirada hoje o ponto 3, do que vai ficar aqui no vídeo. Como é que vai ser o nosso para casa? Um pouco diferente nessa semana. Neste primeiro momento da sua oração pessoal, depois da escuta desse vídeo, você vai buscar na liturgia da palavra da missa, ou do ofício das da liturgia das horas, quem reza a liturgia das horas, vai buscar ali, procurar sentir aonde o seu coração foi sensibilizado por uma palavra, por um versículo, e manter uma oração repetitiva, a oração incessante. Não se esqueça que nós estamos no ano 2022 sendo conduzidos por um selo pastoral maravilhoso, orai sem cessar, ficar ruminando, jaculatória, naquela palavra que você escutou de Deus. Bolhe aí um jeito de fazer essa palavra ficar ruminando,
voltar à sua mente, faça uns 5 minutinhos de oração repetitiva da mesma palavra, procurando centralizar a sua mente, a sua atenção nessa palavra, né? Fazer com que a sua mente vá acompanhando os sentidos das palavras. E num segundo momento, você vai, lá no final do catecismo, tem o índice das citações bíblicas. Essa palavra que tocou o seu coração, talvez tenha um comentário, tá? O catecismo comente aquela palavra que você ruminou. Pode ser que tenha. Então, vai lá na citação, na parte do catecismo, lá no final, e você vai procurar naquelas citações bíblicas, onde está esta que você ruminou, e veja o que a igreja ensina para você. E esse modo de rezar o catecismo também é muito bonito, tá? Rezar, meditar, pensar, né? Deixar que Deus faça a obra dele em vocês, em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.